Olá! Vamos começar com uma reflexão sobre um paradoxo que, olha, muita gente enfrenta. A sensação de estar numa prisão que a própria pessoa criou, e o mais curioso é que a chave para sair já está na mão dela. É uma ideia bem poderosa, e nesta análise a gente vai desconstruir o porquê disso acontecer. E essa citação, ela resume perfeitamente o nosso tema de hoje. A liberdade, pelo visto, não é só ter a chance de escapar, mas sim ter um desejo genuíno de fazer isso. É uma provocação bem profunda, né? Sobre a natureza da nossa própria vontade. E aí a gente chega na questão central. Se a porta está destrancada, a chave está na mão, o que é que impede de dar o passo para fora? É exatamente isso que a gente vai investigar a partir de agora. Para começar, vamos entender o porquê. A resposta parece estar num cabo de guerra invisível, sabe? Um conflito que acontece lá dentro da mente, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. A imagem aqui é muito forte. Vamos visualizar a cena quase como num teatro. A pessoa vai até a porta, destranca, abre uma frestinha e, de repente, bam! Algo puxa ela para trás com força e a porta se fecha. Esse ciclo de tentar e recuar é uma metáfora perfeita para essa sensação de estar preso por uma força que vem de dentro. E aqui está o ponto crucial, o conceito de permissão. E não estamos falando de uma autorização que vem de fora, não. É algo interno, inconsciente que a pessoa se dá. Essa permissão é toda moldada por coisas que aconteceram no passado e pode acabar impedindo o avanço mesmo quando existe um desejo consciente de seguir em frente. E o que é que forma essa falta de permissão? São essas forças invisíveis aqui. O medo do que tem do outro lado da porta, a culpa por coisas que ficaram para trás, a insegurança sobre a própria capacidade, são todos sentimentos que, curiosamente, aparecem com mais força bem na hora da mudança. E isso aqui ilustra um ponto fundamental. A luta é totalmente interna. Mesmo que a culpa e o medo estejam ligados a pessoas ou a eventos do passado, os verdadeiros obstáculos são os registros, as memórias, as histórias que a gente carrega por dentro. A prisão, no fim, é a própria mente. Certo. Agora que a gente entendeu o problema, vamos explorar a batalha interna que realmente decide o jogo. A luta entre a vontade e o medo. Aqui a gente coloca os dois lados frente a frente. De um lado, a vontade genuína, aquele desejo real, sincero de atravessar a porta. Do outro, a resistência, que é a soma de todo aquele medo e culpa que a gente falou. É a dinâmica entre esses dois que define se há movimento ou não. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta, né? O que é que prevalece? A vontade de ir em frente, de buscar o que se deseja, ou a resistência que puxa de volta para o que já é conhecido? A resposta para essa pergunta é o que realmente abre a porta. Ok, vamos supor que a vontade venceu. Mas só isso é o suficiente? Essa última parte mostra como essa vontade precisa de um direcionamento, para não se perder no meio do caminho. Porque ter a vontade é fundamental, é o combustível. Mas, sem um mapa, até o motor mais potente pode ficar rodando em círculos. A vontade precisa de uma direção clara para se transformar em progresso de verdade. Olha só, essa comparação aqui é perfeita. Sem um plano, a vontade vira um labirinto. A pessoa se esforça muito, se movimenta, mas não sai do lugar. Já com um plano, a mesma vontade cria um corredor, onde cada passo é coerente e leva direto ao objetivo. Então, como é que se constrói esse corredor? O processo é até bem claro. Primeiro, identificar o que se quer de verdade. Depois, investigar para onde essa vontade aponta. Em seguida, criar uma estrutura, um plano mesmo. E, por fim, agir de forma consistente para quebrar aqueles padrões antigos que sempre puxam para trás. E aqui a gente chega à conclusão central dessa análise. A chave para abrir a porta, a vontade para atravessá-la e o método para construir o caminho, todas as ferramentas necessárias já estão disponíveis. O poder de mudar é algo que vem de dentro. E a gente termina com essa reflexão. É uma pergunta que nos leva de volta para o começo, mas agora com uma nova perspectiva. A barreira final talvez não seja a falta de recursos, mas algo ainda mais profundo. E essa é a questão que fica para cada um de nós ponderar.